Fala moçada do curso de Astronomia Básica, preparação para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e também lançamento de foguetes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino fundamental e médio e que está se preparando para a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, pessoal do curso de Astronomia Básica, vamos a mais uma aula sobre a preparação para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia. Lembrando que nós estamos no módulo 3, falando de Sistema Solar, planetas e satélites. Essa é a aula de número 2, ou seja, a primeira aula falamos dos planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e também o cinturão de asteroides, onde paramos. E a partir de agora a gente vai falar então dos gigantes gasosos. Então vamos lá, nosso quinto planeta do Sistema Solar pela ordem, planeta Júpiter, maior planeta do Sistema Solar, tem anéis, tem um forte campo magnético e muitas manchas coloridas. Um detalhe importante é que muita gente acha que apenas o planeta Saturno tem anéis. Não é verdade. Todos os planetas, os gigantes gasosos, têm anéis, apesar que os anéis de Júpiter, de Urano e Netuno são bem discretos, não são tão acentuados como Saturno, ok? Mas é um planeta que também tem anéis. Essa é uma imagem de Júpiter, do Hubble, da NASA, uma foto de 2018. Se você reparar bem, dá para ver uma das luas de Júpiter e a sombra dela no planeta. Caberiam 11 terras alinhadas no seu equador. Então veja que é um planeta grandioso. É o que gira mais rápido, a rotação dele é em torno de 10 horas em relação à Terra. Constituído em grande parte de gases, acredita-se que tem um núcleo rochoso do tamanho da Terra, e entre essas duas fases existe uma camada líquida. Isso está em estudo ainda, mas é o que os cientistas acreditam que ocorre com o planeta Júpiter. A densidade dele é bem pequena, repare, por volta de 1,3 gramas por centímetros cúbicos. O diâmetro dele já vai para 143 mil quilômetros. Lembre-se que o diâmetro da Terra é em torno de 12 mil quilômetros. Distância até o Sol, 778 milhões de quilômetros. Temperatura média na sua superfície em torno de menos 148 graus Celsius. A rotação, como eu disse, em torno de 10 horas. E a translação dele dura 12 anos terrestres, ou seja, nasceu uma criança aqui na Terra. Ela está entrando aí na fase da juventude. Júpiter completou a primeira órbita em torno do Sol, beleza? A atmosfera dele é basicamente composta de hidrogênio e hélio. Tem ao todo 79 satélites ou luas. E importante que você guarde que dessas 79 luas, 4 delas foram descobertas por Galileu, são as chamadas luas galileanas. A maior delas é Ganimedes, seria no caso a maior lua do Sistema Solar. Depois Titã vai ser a próxima maior, que é de Saturno. E aí nós temos Calisto, Io e Europa. A nossa Lua é apenas a quinta maior lua do Sistema Solar, ok? Então guarde as luas galileanas, repetindo mais uma vez, Ganimedes, Io, Calisto e Europa. Costuma cair muito no OBA questões sobre essas luas galileanas. Veremos na aula sobre satélites. Um detalhe bastante interessante sobre Júpiter é que em 1994, houve a queda de um cometa, que foi o Schumacher-Levy 9, e ele colide contra Júpiter. Vários telescópios do mundo afora apontaram para o planeta e fizeram registros da queda desse cometa. Esse cometa, se tivesse caído, por exemplo, na Terra, teria causado grandes estragos. Essa é uma sequência de fotos que mostra o impacto do cometa em 1994. Essas são manchas causadas pelo impacto no hemisfério sul de Júpiter. E aqui no ultravioleta você tem aí também uma outra imagem do Hubble. Júpiter, cerca de 2 horas e meia após o impacto do fragmento R. O ponto preto no topo da imagem é uma lua galileana transitando Júpiter. Cuidado para não confundir aí as imagens de baixo
com a Lua que ele coloca aí na parte superior do planeta, tá bom? Mais uma imagem bela do nosso planeta Júpiter. E aí o sexto planeta do Sistema Solar, Saturno, menos denso que a água e o mais achatado dos planetas. Uma curiosidade é que, sendo menos denso que a água, se você tivesse um grande oceano para poder colocar Saturno, ele iria boiar nesse oceano, claro, de água líquida, onde a densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Essa é uma imagem de Saturno, feita pela sonda Cassini, em 2016. Ele é famoso pelos seus anéis, que se estendem por 280 mil quilômetros e próximo de 1 quilômetro de espessura, com objetos de dimensões que vão de 1 centímetro a 10 metros de comprimento. Sua maior lua é Titã, tem 5.151 quilômetros de diâmetro, é a segunda maior lua do Sistema Solar e a única lua conhecida com atmosfera espessa e rica em nitrogênio. Campo magnético 500 vezes mais intenso que o da Terra. Então guarde essa informação, ela é importante. O campo magnético de Saturno é bastante intenso. Diâmetro dele, 120 mil quilômetros. Distância até o Sol, repare que nós já vamos para casa de 1 bilhão de quilômetros. 1 bilhão e 430 milhões de quilômetros é a distância de Saturno até o Sol. Temperatura média na superfície em torno de menos 178 graus Celsius. Período de rotação também em torno de 10 horas. E a translação dele, 29 anos e meio terrestres. Atmosfera muito turbulenta, rica em hidrogênio, hélio e metano. Então esse é o nosso planeta Saturno. Ele tem um total de 82 satélites conhecidos até aqui. Titã é o maior, é o segundo maior satélite do Sistema Solar. Mimas, Encelado, Tétis, Dione, Réia e Hiperião também são alguns de seus satélites. Essa imagem ela traz uma composição fotográfica feita pelo Hubble, mostrando aí a ocorrência de aurora no hemisfério sul de Saturno, em intervalos de 2 dias. A aurora é visível somente no ultravioleta. Mais uma imagem, Polo Norte de Saturno e seu hexágono de nuvens, bastante interessante esse hexágono. Gerou e gera aí algumas teorias conspiratórias, né? Mas esse é o famoso hexágono de Saturno. E aqui mais uma imagem, os anéis de Saturno, feito pela sonda Cassini, posicionada na sombra do planeta, de forma que o espalhamento da luz solar revela a complexidade dos sistemas de anéis ao redor do planeta. Essa foto de 2013. E aí nós temos o sétimo planeta do Sistema Solar, Urano, que só foi descoberto em 13 de março de 1781, com a evolução dos telescópios. Lembrando que os planetas visíveis a olho nu são Mercúrio, Vênus, a nossa Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Urano e Netuno só foram são vistos, né, através de telescópios, e Urano descoberto em 1781. Essa é uma imagem de Urano em 2005. Essa imagem mostra anéis no colar sul e nuvens brilhantes do hemisfério norte. Essa é uma imagem do Hubble. Em 1986, a nave Voyager 2, ao passar próximo do planeta, constatou a presença dos anéis. Realiza um movimento de rotação contrário em relação aos outros planetas, ou seja, no sentido anti-horário. Diâmetro dele é de 51.800 quilômetros. Distância até o Sol, já vamos aí para 2 bilhões e 870 milhões de quilômetros. Lembrando que a Terra está apenas o quê? Por volta de 150 milhões de quilômetros da Terra. Então repare as distâncias envolvidas para esses planetas mais externos. A temperatura média dele na superfície em torno de menos 216 graus Celsius. Período de translação de Urano, importante, 84 anos terrestres. Repare que enquanto se vai uma geração aqui na Terra, né, uma pessoa nasce e morre por volta dos 84, 90 anos, Urano está completando a primeira volta em torno do Sol. A rotação dele é feita em 18 horas. A atmosfera dele é composta de hidrogênio, hélio e metano, uma característica dos planetas gasosos, se você observar em relação aos demais. Satélites, ele tem um total de 27. Os maiores são Puck, Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon. Então esse é o planeta Urano, mais um planeta aí do Sistema Solar. Essa imagem, bastante interessante, ela mostra aí o que eu disse agora há pouco, no slide anterior, sobre a inclinação do planeta Urano, né? Possíveis choques com dois grandes objetos teriam feito o eixo de rotação do planeta se inclinar de 98 graus. Lembrando que a inclinação da Terra é por volta de 23 graus, o eixo de inclinação da Terra. Eu coloco aí para você
posição da Terra para que você possa comparar o eixo de inclinação norte e sul da Terra com o de Urano. Grande inclinação do seu eixo, com seu polo voltado em direção ao Sol, ou seja, ele orbita o Sol quase deitado. E por último, o último planeta do Sistema Solar, oitavo planeta, Netuno, parecido com Urano, ambos de coloração verde azulada, discretos anéis. Então repare aí que Netuno ele tem uma coloração mais forte no azul, certo? Essa é uma foto do Hubble, da NASA. Foi descoberto em 23 de setembro de 1846, pouco depois de Urano, diâmetro de 49.500 quilômetros, distância até o Sol, repare que nós já vamos para casa dos 4 bilhões e 448 milhões de quilômetros, temperatura média na superfície em torno de menos 214 graus Celsius, período de rotação 16 horas e o período de translação dele 165 anos terrestres. Atmosfera, mais uma vez, composta de hidrogênio, hélio e metano. Tem 14 satélites no total. O maior é Tritão, com 2.700 quilômetros de diâmetro. Então, esse é o planeta Netuno, oitavo planeta do Sistema Solar. Muito bem, depois então de falar sobre as características físicas dos 8 planetas considerados hoje no Sistema Solar, eu trago aí para você uma tabela resumindo a ordem dos planetas em termos de distância até o Sol, com algumas características físicas que é bom sempre saber, como o raio, a distância até o Sol, a velocidade orbital, repare que a velocidade orbital ela decresce à medida que o planeta fica mais distante do Sol, período de revolução, período de rotação, o número de satélites e mais uma informação importante, que é o tempo que a luz do Sol leva para chegar até o planeta. Lembrando que a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, ou se você quiser, 300 milhões de metros por segundo aproximadamente. Então, olha só, a essa velocidade, um laser emitido agora, por exemplo, no Sol, levaria 3 minutos para chegar até Mercúrio. Se você pegar a nossa Terra, nosso planeta, a luz do Sol demora 8 minutos e 20 segundos para chegar até o nosso planeta. Se a gente pegar o último planeta, que é Netuno, nós temos aí a luz gastando aproximadamente quase 5 horas, né? 4 horas e 40 minutos para chegar até Netuno. Isso dá uma noção para você das distâncias envolvidas, não só no Sistema Solar, mas em toda a astronomia, o que é bastante interessante. Para finalizar essa aula sobre o Sistema Solar, pelo menos em relação aos planetas, temos outras coisas para falar ainda, recomendo que você guarde algumas informações do tipo: quais são os planetas internos? Internos são aqueles planetas que são da linha da Terra até o Sol, que é, no caso, Mercúrio e Vênus. Os demais são considerados planetas externos. Então, se você pegar Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são planetas externos. Outra pergunta interessante que já apareceu em provas de vestibular e até mesmo do OBA: quais são os vizinhos da Terra? Os vizinhos da Terra são Vênus e Marte. Sempre bom guardar essas informações. Também é interessante que você guarde o nome dos planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e também, claro, o nome dos gigantes gasosos, que seria Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, esta é uma aula que finaliza aí os planetas, considerados planetas do Sistema Solar. Na próxima aula a gente vai falar sobre os planetas anões. E, claro, depois dessa aula sobre os planetas do Sistema Solar, nós já temos condições de fazer alguns exercícios que caem no OBA. Então vamos à resolução de alguns exercícios. Muito bem, então vamos ao primeiro exercício, uma questãozinha do OBA de 2017. Ele fala o seguinte: você conhece os planetas do Sistema Solar. Então coloque os nomes deles na frente de suas respectivas descrições. Uma questão bastante comum no OBA. Ou seja, você precisa saber as características físicas dos planetas do Sistema Solar. A primeira ele fala o seguinte: é gasoso, sua densidade média é 1,3 gramas por centímetros cúbicos, tem anéis, mas não é Saturno, tem forte campo magnético, tem faixas coloridas na sua atmosfera, inclusive uma grande mancha. Seu dia só dura 9 horas e 48 minutos. Seu diâmetro é 11,2 vezes o da Terra. Para quem prestou atenção nas aulas, sabe que esse planeta só pode ser Júpiter. Grandes manchas, como foi dito, o período de rotação em torno de 10 horas terrestres e o fato de caber 11 terras no seu diâmetro. Então, primeiro planeta, Júpiter. Segundo, é rochoso, sua densidade média é 3,9 gramas por centímetros cúbicos, tem o maior vulcão inativo do Sistema Solar. Só pode ser Marte.
devido ao Monte Olympus, maior vulcão do Sistema Solar. É bem menor que a Terra e tem sua superfície avermelhada. Tem desfiladeiros enormes, no passado até se pensou que era habitado. Lembrando que Vênus é quase o mesmo tamanho da Terra. Mercúrio e Marte são menores do que a Terra. Mas as características da questão, claro, se refere ao planeta Marte, então, Marte para o segundo planeta. Próximo, é rochoso, sua densidade média é 5,2 gramas por centímetros cúbicos. Muito brilhante, visto sempre perto do pôr do Sol. Seu dia é mais longo que seu ano. Primeiro planeta a receber o pouso controlado de uma sonda. É o mais quente dos planetas e não tem luas. Lembrando que 2 planetas não têm luas, que é Mercúrio e Vênus, mas as características da questão, devido à densidade, ser muito brilhante, devido à densa atmosfera, sempre visto perto do Sol. Muita gente até falava que era uma estrela, conhecido como estrela d'alva. E o dia, claro, sendo mais longo do que o ano, só pode ser o planeta Vênus. Então, terceiro item, Vênus. Próximo, é gasoso, menos denso que a água, praticamente matou, né? Menos denso que a água, Saturno. O mais achatado dos planetas, o mais distante planeta ainda visível a olho nu, lembrando que Urano e Netuno só no telescópio, e um pouco menor que Júpiter. Tem anéis, auroras e tormentas. Seu dia só dura 10 horas e 12 minutos, estudado pela sonda Cassini. Então, planeta Saturno, essa é uma bela questão aí do OBA de 2017. Muito bem, questão número 2, OBA de 2019, ele fala o seguinte: na figura, o disco da esquerda representa o Sol tal como ele é visto da Terra. Então, aqui você tem como a gente vê da Terra o tamanho do Sol, da coroa solar. Os 4 discos seguintes representam o Sol tal como ele é visto de outros 4 planetas do Sistema Solar. Assinale a alternativa que representa o nome dos planetas de onde se vê o disco do Sol, como desenhados em A, B, C e D. Olha só que interessante, uma questão de lógica. Repare que se da Terra a gente tem essa visão do disco solar, evidentemente que planetas mais próximos em relação à Terra, o disco vai ser maior, e planetas mais distantes em relação à Terra, o disco vai ser menor. Portanto, as letras A e B só podem significar planetas mais distantes em relação à Terra, ao passo que C e D, planetas mais próximos em relação à Terra. E, evidentemente, se você vê o maior disco, que é D, só pode ser do planeta Mercúrio. Então, de Mercúrio, você teria a visão do disco solar, proporcionalmente em relação à Terra, com esse tamanho. Esse próximo disco ele é maior do que o disco visto da Terra, então só pode ser do planeta Vênus. Com isso, você elimina essas 2 primeiras linhas. Marte também está fora. Repare que Marte deveria ser um disco um pouco menor que o da Terra e não maior. Praticamente você resolveu a questão. Vamos conferir. Então, D, Mercúrio, C, Vênus, B, Júpiter, faz sentido. Júpiter é bem afastado em relação ao Sol comparado com a Terra, então o disco da coroa seria menor. E o próximo só pode ser Urano. Repare que interessante, de Urano você veria o Sol como se nós víssemos uma estrela aqui da Terra, apenas um ponto. Então a melhor alternativa aí, a última linha, Urano, Júpiter, Vênus e Mercúrio pela ordem. Questão número 3, OBA 2016. Abaixo estão os planetas do Sistema Solar em escala correta de volume. Escreva os seus nomes nas linhas pontilhadas. Uma questão também bastante interessante. Alguns planetas são fáceis, talvez os mais difíceis serão as 2 bolas do meio aí. Mas vamos lá. O primeiro só pode significar do lado esquerdo, pela foto, Júpiter, beleza? Então, Júpiter para a primeira linha. Depois, claro, o planeta dos anéis que se destacam mais, que seria Saturno. Lembrando que todos os gigantes têm anéis, mas Saturno destaca mais. E agora, Urano à esquerda, Netuno à direita, como é que fica? Lembra da aula? Nós tínhamos que Netuno tinha uma tonalidade de azul um pouco mais forte comparada com o de Urano. Então, como essa foto está em preto e branco, o que acontece? Essa bola do lado esquerdo, esse planeta, né, do lado esquerdo, só pode ser Urano. E o do lado direito, Netuno. Depois fica fácil, você tem os 4 planetas rochosos. Lembrando que a Terra é o maior deles, está do lado esquerdo aí, pela própria figura dá para você perceber. Depois nós temos Vênus, que é quase do tamanho da Terra, e aí sobram as 2 bolinhas menores. E aí nós temos, claro,
Marte e Mercúrio. Qual que é Marte, qual que é Mercúrio? Lembre-se que Mercúrio é o menor planeta do sistema solar. Portanto, o da esquerda é Marte e o da direita, Mercúrio. Com isso, fecha essa questão da oba, belíssima questão. Muito bem, com isso fechamos então essa primeira parte do sistema solar, falando dos planetas, dos 8 planetas do sistema solar. Próxima aula a gente vai falar sobre planetas anões, beleza? Se gostou já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.